Próximo orador inscrito é o deputado Marcos Abraão. Não se encontrando presente, deputado Nilton Salomão. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, servidores, imprensa. Senhor presidente, eu quero abordar aqui a questão da legitimidade com relação aos tombamentos, patrimônio histórico, arquitetônico, cultural em nosso Estado. E quero abordar essa questão para tratar do interesse que foi apresentado a esta casa pelo deputado Alessandro Calazans, através do projeto 1592 de 2008, que determina o tombamento por interesse histórico, artístico e cultural com o patrimônio arquitetônico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, os sítios históricos da Estrada de Ferro Teresópolis, no município de Teresópolis. Veja, senhor presidente, que quando o deputado Calazans trouxe esse projeto e quando, depois de tramitar as comissões, ele veio a plenário, em junho de 2012, nós, evidentemente, pelo interesse do município de Teresópolis, da região serrana, nós votamos favoravelmente ao projeto, nos pronunciamos, pedimos apoio aqui neste plenário ao projeto do deputado Calazans. E o projeto foi aprovado. No entanto, o governo do Estado, analisando a questão do tombamento, veio a vetar na integralidade o projeto. E o veto do governo se sustentou no fato de que a Assembleia não cabe o papel do tombamento. Podemos aqui até fazer uma legislação para regrar o tombamento, mas não cabe ao Poder Legislativo esse tombamento. Evidentemente, esse assunto ele é polêmico. Nós já tivemos tombamentos feitos aqui. Tivemos, por exemplo, o tombamento do Canecão, que depois, na Justiça, foi retirado. E, na acessibilidade da casa, o que ocorreu? No dia 21 de agosto, 21 de agosto de 2012, quando o projeto veio, o veto veio à apreciação do plenário, houve desejo de se negociar com o governo e a condução dos trabalhos do presidente retirou o veto de pauta. Voltou o veto no dia 31 de outubro e, evidentemente, não houve uma negociação a ponto de o governo aceitar essa iniciativa da Assembleia. Ele manteve a posição de que a iniciativa é prerrogativa do Executivo. Isso foi aqui apresentado pelo deputado André Correia, líder do governo. E, por parte da Comissão de Constituição e Justiça, foi mantido um posicionamento anterior que se sustenta
também num parecer do deputado Luiz Paulo, que cita o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, através do voto da lavra do ministro, à época, Célio Borja, proferido no julgamento de representação, que externou o pensamento de que não pode ser atribuída ao Poder Legislativo a faculdade de substituir a autoridade administrativa competente na emissão de juízo de valor sobre os motivos que ensejam o tombamento. Evidentemente, senhor presidente, esta casa é uma casa política. Portanto, quando nós aqui, na discussão do projeto em si aqui, nós aprovamos no plenário, e no momento que foi ao governo, houve o veto sustentado no embasamento jurídico acolhido pelo Supremo. E, quando este veto, no primeiro momento da apreciação, buscou-se uma negociação com o governo, mas isso não logrou êxito, e, considerando a importância do tombamento desses sítios históricos, o nosso mandato, que tem compromisso com o município de Teresópolis, imediatamente buscou o quê? Bom, vamos encontrar um caminho para resolver o problema. E o caminho foi, primeiro, em respeito à autoria do projeto, ao autor do projeto, deputado Alessandro Calazans, contactar com o deputado Alessandro Calazans e propor a ele que fizéssemos, então, uma indicação legislativa para que o governo, que vetou, não vetou questionando que não seria bom tombar, vetou apenas com o argumento de vício de iniciativa. Então, nós fizemos o nosso mandato, tomou a iniciativa de falar com o deputado Calazans, que acolheu a proposta, e juntos, o nosso mandato e o deputado Alessandro Calazans, nós fizemos essa indicação que está sendo encaminhada ao governo do Estado. E aí, evidentemente, vamos contar com os apoios, com a sensibilidade de quem considera esse tombamento importante, e vamos constar também com a sensibilidade do governo do Estado, que evidentemente, e é razoável, e para o tombamento é necessário uma análise das condições do bem tombado, das condições de manutenção desse tombamento. Então, vamos fazer esta ação. Isto, senhor presidente, nós trazemos aqui essas informações, esses esclarecimentos, porque muitas vezes aqueles que desconhecem o processo legislativo, desconhecem a legislação, aplicam interpretações equivocadas, como foi o caso do jornal Diário de Teresópolis, que interpretou como se o nosso mandato, tão afeto a Teresópolis, estivesse desprezando essa questão. Claro que o jornal em nenhum momento nos consultou, nos perguntou, simplesmente tomou uma posição e expôs em primeira página, com alegações, tipo, no momento em que Teresópolis mais precisava, o deputado Salomão não esteve ao lado da cidade. Pois bem, talvez essa explicação aqui possa servir para o Jornal Diário de Teresópolis para entender o processo, que poderia ser entendido se eles tivessem o interesse de ouvir o nosso mandato, ouvir até o próprio deputado Calazans, que no dia da votação do veto, ele como autor nem estava presente, mas é um deputado que tem lutado por essa questão. E o Jornal Diário, ao não nos consultar e ao extrapolar com a interpretação que nós estávamos abandonando Teresópolis, no momento mais importante da cidade, talvez o Jornal Diário de Teresópolis
tenha mostrado ali, nesse posicionamento, outros interesses. Por quê? O Jornal Diário sabe que nos momentos mais importantes da cidade de Teresópolis, o deputado Salomão esteve lá, foi no momento da tragédia. Claro que o Diário de Teresópolis não pôde noticiar tudo que o Salomão fez, porque era atrelado ao governo Jorge Mário. Eu entendo que impedia, era o prefeito à época, e nós éramos oposição já ao prefeito, impedia de mostrar o que nós fazemos, em função dessa parceria do Jornal Diário com a prefeitura. Da mesma forma, o Jornal Diário sabe que o nosso mandato sempre esteve ao lado de Teresópolis. Portanto, nos causou surpresa, nos causou indignação, nos causou até a insatisfação de ver um órgão que em outros momentos, quando esse próprio órgão sofria uma covardia do prefeito da época, que buscou fechar os jornais, nós estivemos ao lado do Jornal Diário. Portanto, não entendemos esse gesto que, da forma como foi colocado, poderia ser atribuído ali o título de uma ditadura, o interesse de uma ditadura da imprensa, no sentido de colocar para a opinião pública apenas a sua visão, sem oportunizar, sem permitir o direito de esclarecimento deste parlamentar. Então, conclusão, senhor presidente, é esse relato, e o fato é que nosso mandato está a serviço desta causa, sim, do tombamento desses sítios históricos, e vamos trabalhar junto ao governo do Estado, pedir apoio a este plenário também para a consecução desse objetivo. Muito obrigado.